Agora são 10h19. Vereador de Belo Horizonte faz representação no Ministério Público para investigar suposto pagamento de propina que permitiria a construção de hotéis na região da Pampulha. O promotor responsável pelo caso considerou os indícios gravíssimos. Guilherme Ibrahim. O Ministério Público recebeu nesta sexta-feira representação com pedido de investigação sobre um suposto pagamento de propina de R$1.300.000 a membros do Conselho de Política Urbana de Belo Horizonte. O dinheiro, segundo denúncia do vereador Irã Barbosa, do PMDB, teria sido utilizado para convencer integrantes do órgão a aprovar a construção de 2 hotéis na região da Pampulha. 3 integrantes do Compur e outras 2 pessoas teriam recebido em dinheiro cerca de R$25.000 e apartamentos orçados em R$200.000, segundo a denúncia. Ao MP, Irã Barbosa apresentou documentos também sobre uma fraude na aprovação de outro projeto que autorizou o aumento da altura destes prédios. Na verdade, não se trata de novos dados ou novidades. Se tratam de detalhes que tinham sido voluntariamente omitidos da imprensa para que não prejudicassem a investigação. O relatório que foi entregue para o doutor Eduardo Nepomuceno, ele contém nomes de pessoas encarregadas de organizar o esquema, quanto receberam, como teriam recebido, quando teriam recebido, em quais momentos e o que teria sido exigido deles, de acordo com o relato que eu recebi. O que foi feito em relação ao que foi apresentado ao promotor sobre a votação do projeto? Há também uma suspeita de que possa ter ocorrido alguma fraude no momento da votação. Queria que o senhor explicasse exatamente o que ocorreu. Olha, nesse caso, então, não existe suspeita. O que foi apresentado para o promotor Eduardo Nepomuceno foi uma prova extremamente contundente de que o sistema de votação da Câmara foi violado durante aquela votação e que inseriram de forma maliciosa dados dentro dessa votação com o objetivo de fraudar e aprovar o projeto de lei que beneficiasse esses empreendedores. No meio desse caminho, eles cometeram o erro infeliz de deixar um rastro nessa inserção através de uma inserção extra de 5 nomes de pessoas que comprovadamente pelo vídeo não estavam no plenário, não participaram da votação e que foram contabilizadas como voto sim no processo. Essas provas foram remetidas ao Ministério Público, essas gravações em vídeo, todas elas estão de posse do promotor? Absolutamente tudo em mão do promotor. O relatório da votação mostrando que a votação foi realmente violada e comprovando acima de qualquer dúvida, os vídeos mostrando que essas pessoas não estavam presentes e inclusive outras interações que aconteceram no momento que comprovam que isso não pode ser, que isso não foi nem erro do terminal, nem erro do sistema. Inclusive, de todas as quase 50 votações que ocorreram no dia, essa é a única no qual esse fenômeno acontece. É possível nesse momento atribuir alguma responsabilidade na própria Câmara a quem poderia ter feito essa suposta manipulação desses dados? Olha, eu não sei se teve a participação de algum vereador, mas com certeza alguém entrou no sistema da Câmara e fraudou os dados da votação e enganou absolutamente todo o plenário para poder beneficiar, seja lá quem foi beneficiado com essa autorização de verticalização. Em relação à denúncia feita por uma pessoa ao senhor sobre a questão do Compur e a votação para aprovação da construção dos 2 empreendimentos, nós temos algum indício de que há participação da Prefeitura, de que há participação de secretarias envolvidas também nesse suposto esquema? O que existe é a determinação de que todo o esquema teria se desenrolado na órbita da Secretaria de Desenvolvimento do município e que dali de dentro estariam saindo as informações que estariam enganando o prefeito de Belo Horizonte a acreditar que aquela verticalização seria algo positivo para a cidade. A votação citada pelo vereador Irã Barbosa ocorreu em dezembro de 2010. O plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte registrava 34 vereadores votantes, mas o projeto de lei teve apenas 29 votos computados, 28 a favor e 1 abstenção. 5 dos votos supostamente fraudados acontecem às 11h22, mais de 1 hora antes de a votação ser aberta.
O promotor Eduardo Nepomuceno classificou os indícios como gravíssimos e disse que a investigação deverá ser aberta na semana que vem. Essa questão da operação urbana Copa do Mundo, ela já vinha sendo objeto de uma investigação nossa aqui. E esses elementos que ele trouxe, esses elementos serão incorporados a essa investigação que a gente já tinha sobre essa operação urbana Copa do Mundo. Essa operação, promotor, está relacionada com a lei de uso e ocupação de solo, que é o primeiro processo que teve como talvez pano de fundo para essa atual investigação. É nessa linha que o Ministério Público... Porque na verdade, gente, o Instituto da Operação Urbana está previsto no Estatuto da Cidade assim, com os regramentos próprios. Então nós temos lá, vamos dizer assim, os requisitos para que a operação urbana seja possível. E no caso específico aqui de Belo Horizonte, com as alterações do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, eles fizeram assim uma operação urbana genérica, como se fosse um cheque em branco para o empreendedor na cidade de Belo Horizonte, vamos dizer assim, inclusive quase que não impedindo que fosse em qualquer área, né? O empreendedor que tivesse interesse em construir hotéis, hospitais, essas coisas, poderia se encaixar, entre aspas, nessa operação urbana. Então isso aí por si só já mostra, vamos dizer, uma descaracterização, né, da política urbanística, não só de Belo Horizonte, mas da política urbanística do Brasil, de modo geral. E a partir dessa denúncia agora que está sendo pelo vereador, quais vão ser as próximas? Agora na verdade assim, ele já, vamos dizer assim, aponta nomes, né, ele indica outros fatos que não é do nosso conhecimento, fatos gravíssimos inclusive, né? Então nós vamos ter que acelerar essas investigações, chamar pessoas aqui, né, buscar várias outras diligências aí que são possíveis aí. Após as denúncias, o vereador Irã Barbosa recebeu um documento da Controladoria de Belo Horizonte para prestar esclarecimento sobre as denúncias. A reunião deve acontecer na próxima segunda-feira. O secretário municipal de Desenvolvimento e presidente do Conselho de Política Urbana de Belo Horizonte, Marcelo Faulhaber, diz não acreditar nas denúncias, mas defende a apuração do caso pelo Ministério Público.